Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Gen Jardim Cacique. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos fazer uma revisão sobre acentuação métrica, síncopa e contratempo. O que acontece? Nós estamos em fase de repasse do MTS e toda semana a gente faz uma atividade aonde nessa atividade às vezes aparece síncopa e às vezes aparece contratempo. Por ser uma coisa que a gente já estudou lá atrás, tem alguns candidatos que ainda estão sentindo bastante dificuldade nessas questões, né? Ou esqueceram, ou não entenderam direito da primeira vez que a gente viu, enfim. E nós vamos fazer essa revisão para tentar tirar todas essas dificuldades que vocês estão apresentando. A acentuação métrica ela é responsável direta, né, pela síncopa e pelo contratempo. Se você não tiver entendido bem a questão da acentuação métrica, você jamais vai conseguir entender a questão da síncopa e muito menos do contratempo, certo? Então vamos entender o porquê. O que é a acentuação métrica? Vamos lá. A acentuação métrica é a combinação do tempo forte, o apoio, com os tempos fracos do compasso. O tempo de apoio é chamado de acento tônico. É a primeira figura após a barra de compasso. Isso a gente aprendeu lá no módulo 2, tá? Por isso que quando a gente viu isso aí, é óbvio que a gente entendeu, é óbvio que a gente aprendeu, mas já faz muito tempo, já faz mais de ano, então acaba caindo no esquecimento, né? Então agora a gente vai ver o que é síncopa, tá? Então vamos lá. Síncopa ou síncope é uma nota iniciada no tempo fraco ou parte fraca do tempo e se prolonga até o tempo forte ou parte forte do tempo. Tá vendo, gente? Ó, tempo fraco, tempo forte, parte fraca, parte forte. Isso aqui é justamente a questão da acentuação métrica, tá? Então, se a gente não entender a acentuação métrica, eu não vou entender onde que é tempo forte, onde que é tempo fraco. Então, uma coisa está ligada na outra, tá certo? Existem dois tipos de síncopas, regulares e irregulares. Nota sincopada é aquela onde ocorre a síncopa. Isso nós estudamos lá no módulo 7. Depois que a gente vê os exemplos de acentuação métrica, nós vamos ver vários exemplos de síncopas também, tá? Para ficar bem frisado. Agora vamos entender o que é o contratempo. Vamos lá. Contratempo são notas executadas no tempo fraco ou parte fraca do tempo, ficando o tempo forte ou parte forte do tempo preenchido por pausa, tá? Então volta de novo a questão do tempo fraco, do tempo forte, da parte fraca, da parte forte, tá? Então volta de novo essa questão da acentuação métrica, tá bom? Por isso que é importante a gente falar da bendita acentuação métrica antes de falar essas duas questões, tá? Contratempo a gente aprendeu lá no módulo 7. Tá? Eu tenho certeza que se perguntar o que é, vocês todos vão saber responder, né? Mas não adianta a gente saber decorado e não saber na prática, como aplica na prática, certo? Então vamos ver os exemplos aqui, os exemplos de acentuação métrica. Então a gente tem aqui um compasso quaternário, 4x4, depois a gente tem um compasso ternário, 3x4, depois a gente tem um compasso binário, eu coloquei um 2x8 aqui, só para a gente ver a questão aqui da unidade de tempo, unidade de compasso, ok? E depois tem mais dois compassos que a gente já vai ver já, tá? Então vamos lá. Para a gente ganhar tempo, pessoal, não vou entrar em detalhes assim, por que é simples, por que é composto, eu só vou citar, ó, esse compasso é simples, esse compasso é composto, porque a revisão que a gente está fazendo não engloba essas questões, tá? Senão a aula vai ficar muito grande. Então vamos lá, a gente tem um compasso 4x4, é um compasso simples. No compasso simples, o número de cima, ele indica a quantidade de tempos que eu vou ter dentro de cada compasso, ok? Então a linguagem rítmica fica assim, aqui eu tenho uma semibreve, que é uma figura que nesse caso preenche o compasso inteiro, tá? Depois eu tenho duas mínimas, cada mínima aqui tem dois tempos, e depois eu tenho a semínima, que nesse caso aqui é a minha unidade de tempo, ou seja, vale um tempo cada figura dessa daqui, cada semínima, certo? Agora vamos entender aqui a acentuação métrica, como que funciona. Nos compassos quaternários, a acentuação métrica funciona assim, ó. O primeiro tempo é forte, o segundo tempo é fraco, o terceiro tempo é meio forte e o quarto tempo é fraco.
tá? Então, nesses exemplos que eu coloquei, sempre que for um tempo fraco, tá? Ele vai aparecer em vermelho, indicando que é fraco, e o tempo, não a subdivisão, o tempo vai aparecer em azul, tá? Para mim já saber que esse tempo aqui é fraco. Então, por que que aqui tá tudo forte aqui na semibreve? Porque a nota é o tempo de apoio, é a primeira nota aqui, vamos imaginar que tem uma barra de compasso aqui, iniciando a música, né? Então é a primeira nota que eu tenho após a barra de compasso, então ela é a primeira e única, então ela é o meu tempo forte, aquele é o meu tempo de apoio, tá? Então esses 4 tempos aqui, ele vai ser forte. Depois eu tenho aqui uma figura de 2 tempos, ela inicia no tempo 1 e se prolonga até o tempo 2, então também está marcado como forte. Depois eu tenho uma figura de 2 tempos que se inicia no tempo 3 e se prolonga até o tempo 4, então também é forte. Lembrando que o tempo 3, ó, ele é meio forte, ó, tá marcado aqui, ó. Ele é meio forte, ele faz parte do tempo forte, ele não é que ele é forte, tá? O nome já diz, meio forte, mas ele é considerado forte, não é considerado fraco, tá? Então no compasso quaternário fica forte, fraco, meio forte e fraco. O quaternário é o único que tem meio forte, ok? Os outros não tem. Então não vamos esquecer isso aí. Depois eu tenho um compasso ternário, tá? Então eu tenho aqui uma mínima pontuada indicando a minha unidade de compasso, tá? O número 3 vai representar a quantidade de tempos que eu vou ter dentro do compasso. 3 por 4, ternário simples. Então eu tenho aqui uma mínima pontuada representando a minha unidade de compasso. Depois eu vou ter 3 semínimas, cada uma valendo um tempo, minha unidade de tempo é semínima, tá? E depois mais 3 semínimas, ok? Então como que fica a acentuação métrica? Forte, fraco, fraco. Forte, fraco, fraco. Pessoal, só um detalhe, a acentuação métrica, ele é um acento natural da música, é como se eu estivesse falando uma palavra. Quando a gente aprendeu, até a gente usou 3 palavras. Para os compassos quaternários, a gente usou chocolate, né? Chocolate. Para o compasso ternário a gente usou música, música, certo? E para o binário a gente usou chuva, chuva, chuva. Então é uma acentuação natural, como se eu estivesse falando uma palavra que o acento está na primeira sílaba. Mas eu não preciso forçar, tá? Para poder falar. Mesma coisa quando eu estou tocando, eu não vou aumentar a intensidade dessa nota. Eu vou acentuar, mas de uma maneira discreta, tá bom? Muito bem, agora vamos para o compasso binário. Compasso binário, aqui eu coloquei um 2 por 8, tá? Eu mudei a figura de baixo aqui só para a gente ver outra fórmula de compasso, tá? Mas também é simples. Todo compasso que começa com 2, 3 e 4 é simples, o número de cima, tá? E quando é 6, 9 e 12 é composto, tá bom? Falei que não ia me aprofundar e já estou falando, né? Mas tudo bem. Então eu tenho 2, número de cima, indica a quantidade de tempos que eu tenho dentro de cada compasso. E eu tenho 8, número de baixo, que indica para mim qual que é a minha unidade de tempo. Nesse caso aqui, a figura número 8 é a colcheia. Então a colcheia vale um tempo dentro desse compasso, tá? Eu coloquei proposital, que é só para a gente ver uma coisa diferente, tá? Então eu tenho aqui a semínima nesse caso, a semínima equivale a 2 colcheias, o compasso é binário, então a semínima é a minha unidade de compasso e a colcheia é a minha unidade de tempo. O primeiro tá forte e o segundo tá fraco. Primeiro tá forte, segundo tá fraco. Ok, pessoal? Eu acredito que até aqui todo mundo está entendendo. Vamos para a próxima. Agora aqui, pessoal, a gente vai entrar na subdivisão. Então aqui eu tenho um compasso quaternário, 4 por 4, a mesma coisa do anterior, só que aqui eu tenho figuras de subdivisão, tá? Porque lá onde fala que é síncopa, fala tempo fraco, inicia no tempo fraco ou parte fraca do tempo e se prolonga até o tempo forte ou parte forte do tempo, certo? Então vamos entender aonde que é o tempo fraco e aonde que é a parte fraca, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho 4 semínimas. A gente já viu que cada uma vai ser um tá. Tá, 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 tá. Repetindo aqui, ó. Tempo forte, tempo fraco. Meio forte e fraco. Certo?
Agora, pessoal, a gente vai para a subdivisão. Vou pegar cada tempo desse aqui, ó, e vou dividir em 2, tá? Uma subdivisão binária, tá bom, pessoal? Subdivisão binária, porque eu estou dividindo cada tempo em 2. Então, o primeiro tempo, a gente está vendo aqui que ele é forte. Não tem problema, ele continua forte. Só que a primeira parte dele, se eu dividir ele em 2, a primeira parte é forte e a segunda parte é fraca. Lembra do binário que é forte e fraco? Chuva, chuva. Então na subdivisão ele obedece a divisão, tá? A divisão diz que o binário ele é forte e fraco, então aqui vai obedecer, ó, forte e fraco. Primeiro tempo. Segundo tempo ele é fraco. O tempo é fraco, mas quando eu subdivido, a primeira parte desse tempo é forte e a segunda parte é fraca. Então fica a mesma coisa, fica, ó, tati, 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 tati. O tá é forte, o ti é fraco, por isso que tá em vermelho, tá? O tá é forte, o ti é fraco. O tá de azul aqui só para indicar que é o segundo tempo. O segundo tempo é fraco, tá? Então aqui, ó, terceiro tempo, tá, forte, ti, fraco. Tá em preto porque é o meio forte. E o quarto tempo que é fraco, tá, forte, ti, fraco, certo? Então fica tati, 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 certo? Essa é a subdivisão binária. Agora vamos entender a subdivisão quaternária, bissubdivisão. Eu vou pegar um tempo e vou dividir em 4 partes, né? É a bissubdivisão. Então como que funciona? Eu tenho o primeiro tempo aqui, ó, 4 figuras, 4 semicolcheias nesse caso, né? Então as 4 figuras estão dentro do primeiro tempo aqui, mas o primeiro tempo está dividido em 4 partes. Como que é a divisão? A divisão quaternária, primeiro tempo forte, segundo fraco, terceiro meio forte, quarto fraco. Bom, eu tenho 4 figuras aqui, então ela vai obedecer ela vai obedecer a divisão quaternária. Forte, fraco, meio forte e fraco. Segundo tempo ele é fraco, por isso que está em azul. Não tem problema, ele está bissubdividido, então a mesma coisa. Forte, fraco, meio forte, fraco. Terceiro tempo ele é meio forte, obedece a mesma questão. Forte, fraco, meio forte, fraco. E o quarto tempo é fraco, mas ele está bissubdividido, obedece a mesma divisão. Forte, fraco, meio forte, fraco. Tá certo? Isso a gente não pode esquecer. Lógico que quando eu for falar da síncopa, vai ter esse exemplo para a gente poder ver melhor, tá? Mas eu estou explicando aqui, já dando uma introdução para vocês entenderem, tá bom? E agora a gente vai ver um compasso só composto, tá? Por que que a gente vai ver um só? Porque basicamente funciona do mesmo jeito, tá? Então eu escolhi aqui o 6/8, que é um compasso binário composto. Nos compassos compostos, o número de cima não vai indicar para mim a quantidade de tempos que eu vou ter dentro do compasso. Ele vai indicar a quantidade de movimento que eu vou ter dentro de cada compasso, certo? Quantidade de movimento. E o número de baixo indica a figura que vale um movimento, certo? E não um tempo, um movimento. Então aqui está dizendo que eu tenho 6 figuras número 8 para mim poder preencher um compasso. Então tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 figuras número 8, que no caso é a colcheia, para preencher um compasso, certo? 6 figuras número 8 se transformam em 2 figuras número 4 pontuada, e 2 figuras número 4 pontuada se transformam em uma figura número 2 pontuada, que é a mínima. Então a mínima nesse caso aqui é a minha unidade de compasso, e a semínima é a minha unidade de movimento. Beleza, isso aqui nem estava nos planos da revisão, mas a gente já está falando também. Então vamos falar daqui como que funciona a divisão e a subdivisão aqui nesse caso. Então aqui funciona do mesmo jeito, tá? Eu tenho uma figura que vai preencher o compasso inteiro, então vou pronunciar a sílaba tá e vou segurar por 6 movimentos, tá? Tá, certo? Depois eu tenho uma figura que vai valer um tempo eu tenho 3 movimentos dentro de um tempo, por isso que é composto, tá? Então vai ficar tá, depois mais 3 movimentos, tá, certo? Depois eu tenho uma subdivisão, aqui nesse caso a subdivisão ela é ternária, tá? Eu tenho 3 figuras dentro de um tempo,
3 figuras. Aqui, se vocês observarem, eu tenho 2 figuras e aqui eu tenho 4 figuras. Aqui eu tenho 3, então ele é composto, tá? Então como que fica aqui? Ah, lembrando, aqui eu coloquei T, ó, porque a gente tem costume de falar Té. Tá, té, ti, tá, té, ti. Aí esse Té fica acentuado. E ele não é acentuado. Então ele é tá, te, ti, tá, te, ti. Certo? Tá, te, ti, tá, te, ti, tá, te, ti, tá, te, ti. Tá? Só pra gente não errar. Agora vamos entender aqui o que é forte e o que é fraco. Primeiro exemplo aqui, ele vai ser forte porque é a primeira figura após a barra, né? O início da música, é o ritmo inicial tético, né? Tá completo aqui, então vai ser forte e eu vou me prolongar até o fim do compasso. Aqui eu tenho dividido em 2 tempos, então é binário, o primeiro tempo é forte, o segundo tempo é fraco, tá? E aqui eu tenho a subdivisão é ternária, então vai obedecer à divisão ternária, primeiro tempo forte, segundo fraco, terceiro fraco. Aqui no caso não é tempo, é movimento. Então, primeiro movimento forte, segundo movimento fraco, terceiro movimento fraco. Primeiro movimento forte, segundo movimento fraco, terceiro movimento fraco, certo? Esse segundo tempo aqui, ó, ele faz parte do tempo fraco, por isso que está em azul. Só que a primeira parte é forte, a segunda é fraca e a terceira é fraca. Então fica tá, te, ti, tá, te, ti. Ok, pessoal? Ah, mas é muito difícil de pegar assim. Agora a gente vai ver as síncopas e em cada exemplo de síncopa eu coloquei a acentuação métrica em cima para a gente poder ver, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui o primeiro exemplo, que é o compasso 4x4, que a gente viu anteriormente, as mesmas notas que eu tinha colocado, as mesmas figuras, tá? E eu dei aqui dentro desse compasso alguns exemplos de síncopa, tá? Então aqui o compasso é 4x4, aqui eu coloquei C, só para vocês saberem que é a mesma coisa, tá? O C significa 4x4, é a mesma coisa, tá bom? Então aqui, nesse primeiro exemplo, a gente não tem síncopa. Vamos relembrar o que é síncopa? É uma nota iniciada no tempo fraco ou parte fraca do tempo e se prolonga até o tempo forte ou parte forte do tempo, certo? Então isso aqui a gente não tem dúvida. Então vamos entender aqui, ó. Essa primeira nota aqui, ela iniciou no tempo forte, que é o tempo 1, e foi até o tempo fraco, que é o tempo 4. Então ela não é síncopa, porque para ser síncopa ela precisa iniciar no tempo fraco, certo? Depois a gente tem outro exemplo aqui, ó. A gente tem um tá de um tempo, certo? Que está no tempo forte. E depois eu tenho um tá de 2 tempos aqui, que é uma mínima. Ela inicia no segundo tempo e se prolonga até o terceiro tempo, certo? Vamos ver aqui, ó, o primeiro tempo, ele é forte, ok, essa nota aqui não é. O segundo tempo, ele é fraco, tá vendo, ó? E aqui essa nota, ela inicia no tempo fraco e se prolonga, né? Vai até o tempo forte, que no caso é o meio forte aqui, mas faz parte do tempo forte, certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente tem uma síncopa. Por quê? Eu tenho uma nota aqui que se inicia no fraco e se prolonga até a parte forte, que é o meio forte, certo? O próximo exemplo aqui, ó, eu coloquei uma ligadura aqui, certo? Então, vamos ver. Bom, eu tenho uma nota aqui, ó, que ela tá no tempo fraco, ela tá no tá aqui, ó, o tá azul, ela tá no quarto tempo, tá vendo? E ela se prolonga até o tempo forte do compasso seguinte. Ela vira uma figura de 2 tempos, por quê? Ela é uma ligadura de valor. Ligadura de valor, ela agrega valores, né? Ela junta os valores, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente também tem uma síncopa, porque eu tenho uma nota que se iniciou no quarto tempo, que é fraco, e foi até o primeiro tempo do compasso seguinte, que é forte. Então, caracterizou uma síncopa, certo? Agora, vamos ver o terceiro exemplo aqui, ó. É a mesma coisa, eu tenho uma nota que se iniciou no tempo 2 e foi até o tempo 3, tá certo? Aqui é o tempo 1, tempo 2, tempo 3. O tempo 3, ele é meio forte. Ok? Então aqui, ó, é síncopa também, ó, tá, certo? E aqui, por último, eu tenho um tá, que é o quarto tempo, que tá sozinho e não é nada, certo? Agora aqui, ó, vamos ver a nota sincopada. O que é a nota sincopada? É a figura onde acontece a síncopa, tá? Então, eu quis colocar esse detalhe aqui. Então, nesse caso, a nota sincopada é esse primeiro sol aqui, tá? Aqui também é a nota sincopada nesse caso, porque
é a nota onde se inicia, né? E nesse caso aqui é a mínima completa, é a nota sincopada, certo? Quando a gente tem duas notas, vai ser sempre a primeira. Vamos ver o exemplo seguinte agora. Então a gente tem aqui o compasso quaternário de novo, só que na subdivisão. Então assim, a subdivisão é tranquilo de entender, mas a bissubdivisão, ela é um pouquinho chata de entender. Eu trouxe o exemplo só a nível de aprendizado mesmo, mas no nosso cenário não tem bissubdivisão, síncopas em bissubdivisão, tá? Não tem. Eu trouxe só para a gente entender mesmo, para não ter dúvidas, tá? Então vamos entender aqui. A gente tem aqui 4 figuras de um tempo cada uma, tá, certo? Depois eu tenho aqui, ó, uma figura de subdivisão, tá? Que é uma colcheia. Essa colcheia, ela tá no tempo forte, certo? Por quê? É a primeira figura após a barra, tá vendo, ó? Ela tá no tempo forte, só que ela tá dividida. Ela tá dividida em duas, como se fossem duas partes. Então a primeira parte dessa figura, ela é forte, porque ela é subdividida. Quando eu subdivido em dois, a primeira parte é forte, a segunda parte é fraca. Aí eu tenho uma semínima. Essa semínima se inicia onde? No segundo movimento do primeiro tempo, certo? No caso, no ti. Ela se inicia aqui, ó, nesse ti. Ela vai até o primeiro movimento do segundo tempo. Ah, mas o segundo tempo é fraco. Tudo bem, mas a primeira parte dele é forte, ele está dividido também. Olha a segunda parte dele aqui, ó. Agora, se fosse uma semínima pontuada, daí não seria, porque a nota iniciou no segundo movimento do primeiro tempo, veio até a primeira parte do segundo tempo e foi até a segunda parte do segundo tempo, que no caso é o ti, que no caso é fraco. Mas nesse caso aqui não, a nota fez tá, ti, e eu tenho ti sozinho aqui, ó. Então aqui eu tenho uma síncopa, tá, pessoal? Porque ela iniciou no fraco e foi até o forte. Então eu coloquei aqui, ó, fraco mais forte. Tá, ti, né, da primeira parte, mais no caso seria o tá da segunda parte, mas mudou para i aqui só, né? Então fica tá, ti, ti. Agora vamos ver o próximo exemplo aqui, pessoal, ó. Eu tenho duas colcheias que estão no terceiro tempo, tá, ti, certo? Então aqui tá ok, não tem. Depois eu tenho mais duas colcheias que estão no quarto tempo. Então é o tá e depois o ti. Tá, ti. Esse tá, ele tá sozinho. O ti, ele tá ligado com a primeira nota do compasso seguinte, certo? E essa primeira nota na bissubdivisão, ela é forte, lembra? Ó? Eu vou dividir em 4, forte, fraco, meio forte e fraco. Então ela é forte, ó. Então aqui eu tenho uma nota que se iniciou na parte fraca e se prolongou até a parte forte do compasso seguinte. Então nesse caso aqui eu também tenho uma síncopa, tá? Muito bem. Seguindo, aí eu tenho outra nota que se iniciou na segunda parte do primeiro tempo, né? No caso, na segunda parte da bissubdivisão, que é fraca, e se prolongou até a terceira parte da bissubdivisão, que é forte. Terceira parte, ó, é meio forte, né? Então aqui também é uma síncopa, tá? E depois eu tenho outra figura que se iniciou na quarta parte da bissubdivisão e se prolongou até a primeira parte, né, da outra bissubdivisão, do tempo seguinte. Então também é síncopa aqui. Aqui nesse caso aqui a bissubdivisão fica tafatife, tafatife, né? Então ela iniciou no fi e foi até o i aqui da segunda parte aqui. Aí depois eu tenho a segunda parte da bissubdivisão não tem nada, a terceira parte também não. A quarta parte, que é fraca, ela está unida com a primeira parte do terceiro tempo, né? A primeira parte aqui no caso é uma subdivisão só, não é bissubdivisão, né? Mas a primeira parte do terceiro tempo que é forte. Lembra? Tati, tati, né? Então fica, ó, fi, ti. E depois eu tenho um tá aqui terminando o compasso, tá? Um tá no quarto tempo que não é nada. Então aqui também, ó, é uma síncopa também, ok? Então aqui, ó, essa primeira aqui é uma síncopa regular. Por que que ela é regular? Porque as figuras têm o mesmo valor, tá? No caso aqui eu tenho uma figura só, ela é
Se é uma figura só, é o mesmo valor, é regular. Aí depois aqui eu tenho outras, vamos ver todas as regulares, depois a gente vê as irregulares. Então aqui eu tenho outra síncopa regular, ó. Que é, no caso, essas duas semicolcheias que estão ligadas aqui, ó. Ela também é regular, porque são duas figuras iguais, as duas é o Sol, só que tem a ligadura, mas enfim, são duas figuras, mas são iguais, então também é regular, ok? Nesse caso aqui também é regular, porque é o mesmo exemplo do anterior, certo? Agora, nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui é irregular, porque eu tenho uma colcheia ligada com uma semicolcheia. São figuras de duração diferente, então é irregular, tá? Assim como esse último exemplo aqui também, eu tenho aqui é o inverso, né? Uma semicolcheia ligada com a colcheia, então também é irregular. Vamos ver aqui no compasso ternário. No compasso ternário, pessoal, é bem simples, tá? Eu acredito que as explicações mais difíceis já foram dadas, tá? Então aqui a gente só vai ver uma outra coisa aqui. Então aqui, ó, eu tenho uma síncopa aqui nessa ligadura aqui, porque eu tenho uma figura que está no tempo fraco, certo? Aqui, ó, tempo fraco, e se prolongou até o tempo forte, que seria o Tá aqui do primeiro tempo do terceiro compasso, certo? Então síncopa só aqui, ó, tá? Nesse caso aqui é uma síncopa regular também. Depois no compasso binário. No compasso binário eu não coloquei síncopa aqui, tá? Só para a gente entender uma questão que muita gente se confunde. No exemplo anterior eu tenho duas figuras na mesma altura, tá vendo? Ó, ligada por uma ligadura de valor, certo? Então por isso que é síncopa, tá? Porque elas estão ligadas por uma ligadura de valor e as notas têm a mesma altura. Agora nesse caso aqui, pessoal, coloquei uma nota na altura diferente, coloquei um Sol ligado com Lá, tá? Nesse caso aqui, pessoal, não é síncopa, tá? Não é síncopa, eu fiz a ligadura aqui, ó, mas não é síncopa. Por quê? Porque as notas são de alturas diferentes, tá? Então não agrega valor, tá? Não agrega valor. Então aqui eu tenho um Sol e eu tenho um Lá aqui. Então se eu for fazer o solfejo, por exemplo, vai ficar Sol, 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 Lá, Sol. Apesar de estar ligado, né? Mas esse Lá não faz parte desse Sol. Então aqui nesse caso não tem síncopa. Agora aqui a gente tem um compasso 6/8, tá? Que é o único compasso composto que a gente colocou aqui, tá? Então no primeiro compasso aqui eu não fiz síncopa. No segundo compasso, observem que eu tenho uma figura aqui que ela inicia no tempo fraco e se prolonga, né? Ou seja, se estende até a primeira parte do primeiro tempo aqui, que no caso é tempo forte, tá? Ela inicia no tempo fraco e se prolonga até a parte forte do primeiro tempo, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma síncopa, certo? Porque ela iniciou no tempo fraco e se prolongou até o tempo forte aqui nessa primeira parte. Ok, pessoal? Então aqui é síncopa. E aqui também, tá? Porque, mesmo exemplo, eu tenho uma nota que iniciou na parte fraca, tá? Ela iniciou no último movimento do primeiro tempo e se prolongou até o primeiro movimento do tempo seguinte. Do primeiro movimento sempre vai ser forte, tá? Então ela apesar do tempo ser fraco, do segundo tempo ser fraco, mas não importa, ele está subdividido. Meu primeiro movimento aqui, ó, é forte, tá? Agora vamos supor que fosse assim, ó. Ao invés dessas três notas, tivesse uma semínima pontuada aqui ao invés dessas três notas. Daí nesse caso não seria síncopa, tá, pessoal? Porque ela iniciou na parte fraca e se prolongou até o tempo fraco, tá? Esse tempo ele está completo, então aí nesse caso eu vou analisar o tempo, não vou analisar a subdivisão, tá? Mas nesse caso aqui eu vou analisar a subdivisão porque eu tenho três figuras, ou seja, o tempo está subdividido, tá? Então aqui é síncopa e aqui é síncopa. Só que se fosse esse exemplo que eu estou dando, essa figura aqui ligada com a semínima pontuada, daí não seria. Agora, pessoal, a gente vai usar os mesmos exemplos, mas vamos falar agora de contratempo. Então, o que seria contratempo? São notas executadas no tempo fraco ou na parte fraca do tempo, ficando o tempo forte ou parte forte do tempo preenchido por pausa. Primeira coisa que eu tenho que analisar para saber se eu tenho contratempo é achar as pausas na música, certo? Então aqui, ó, eu vou pontuar todas as minhas pausas aqui. Eu tenho uma pausa aqui, tenho outra pausa aqui e tenho outra pausa aqui. Por que essa pausa aqui está em vermelho?
tá? Porque ela tá no segundo tempo. Segundo tempo, no compasso quaternário, é forte ou é fraco? É fraco, tá? Ó. Então aqui não pode ser contratempo, porque minha pausa está no tempo fraco. Para ser contratempo, eu preciso ter pausa no tempo forte, seguido de figura no tempo fraco, tá certo? Que é esse caso aqui, ó. Eu tenho uma pausa aqui no primeiro tempo, tá vendo, ó? No primeiro tempo é forte. E eu tenho figura no segundo tempo é fraco. Então aqui, ó, é contratempo, ó. Notas executadas no tempo fraco, ficando o tempo forte preenchido por pausa. E aqui a mesma coisa, eu tenho uma pausa no terceiro tempo é meio forte. Então eu tenho pausa aqui e tenho figura no quarto tempo que é fraco. Então aqui caracteriza outro contratempo aqui também. Beleza, pessoal? Agora vamos entender aqui o exemplo na subdivisão e na bissubdivisão. Então vamos lá, vamos primeiro localizar todas as pausas que eu tenho na música. Eu já sei que as azuis são contratempos e as vermelhas não são, mas por quê? Vamos entender. Então aqui eu tenho uma subdivisão, tá? Aqui uma pausa de cocheia e a cocheia. Essa pausa ela tá no tá, certo? Então é contratempo, porque tem a pausa no tá e a figura no ti, certo? Depois o mesmo exemplo, ó, a pausa no tá e a figura no ti. Outra pausa no tá e outra figura no ti. Agora eu tenho uma figura no tá e a pausa no ti. Nesse caso aqui não é, tá? Porque eu tenho figura na parte forte e pausa na parte fraca, certo? Agora aqui na bissubdivisão, primeira parte da subdivisão, primeira semicocheia, forte, segunda, fraca, terceira, meio forte, quarta, fraca, certo? Então aqui, nesse caso aqui, é porque, ó, eu tenho uma pausa na parte meio forte, que é considerada a parte forte, seguida de uma figura aqui na parte fraca, certo? Então, nesse caso aqui, também é contratempo. E nesse outro exemplo aqui também, porque eu tenho uma pausa, ó, na primeira parte da bissubdivisão, né? Onde seria o tá. Agora aqui eu tenho uma subdivisão, duas colcheias. A colcheia está no tá e a pausa está no ti. É o mesmo exemplo aqui, ó. Então não é, porque essa pausa aqui está no ti, certo? E aqui eu tenho esses mesmos exemplos aqui, ó. Eu tenho uma pausa no tá, o fá é nota. Eu tenho uma pausa no ti, o fi é nota. Então fica o fá e o fi, que são as partes fracas aqui dessa bissubdivisão com notas, e o tá e o ti, que são as partes fortes, em pausa. Então é contratempo também esses dois exemplos aqui, ok? Agora a gente tem aqui um compasso ternário, o mesmo exemplo que a gente usou lá atrás. A gente tem uma pausa aqui no primeiro compasso aqui inteiro, uma pausa. Aqui, pessoal, tá uma pausa de semibreve. Para quem não lembra, tá? Isso foi explicado. Quando eu quero preencher um compasso inteiro de pausa, eu coloco uma pausa de semibreve, independentemente de que compasso que é. Se é 6/8, se é 9/8, se é 3/4, se é 2/4, se é 2/8, independente, eu coloco uma pausa de semibreve, eu já indico que aquele compasso inteiro ali está em pausa, ok? Então aqui eu tenho uma pausa, aí aqui eu tenho uma figura de um tempo, uma pausa de um tempo no tempo forte, e eu tenho uma figura de dois tempos aqui, tá? Só que no compasso ternário, o segundo e o terceiro tempo é fraco. Nesse caso aqui eu também tenho contratempo. Por quê? Porque eu tenho uma pausa no tempo forte, seguido de uma figura no tempo fraco, ok? É contratempo. Agora aqui, pessoal, nesse exemplo aqui, ó, mesma questão. Eu tenho uma pausa aqui no tempo forte e eu tenho uma figura no tempo fraco. Então também é contratempo, tá? E essa última pausa aqui, essa última aqui, assim como a primeira, por isso que elas estão em vermelho, não é também, porque eu tenho uma figura aqui, ó, no terceiro tempo é fraco. Então, mesmo que eu tivesse uma figura aqui no começo do próximo compasso, não seria contratempo, porque para ser contratempo precisa ser o contrário. A pausa no tempo forte e a figura no tempo fraco, e não a pausa no tempo fraco e a figura no tempo forte, certo? É igual nesse caso aqui, ó, tem uma pausa de 3 tempos, então não é contratempo. Agora aqui no compasso binário, mesmo exemplo que a gente já deu lá atrás, tá? Só que óbvio, a colcheia aqui vale um tempo. Então vamos localizar as pausas aqui. A gente tem essa primeira e tem a segunda aqui, tá? Essa primeira está em vermelho, a gente já sabe que não é, mas vamos entender por quê. Porque eu tenho uma figura no tá
do primeiro tempo, né? Que eu tenho um tempo inteiro, ó. Eu tenho uma figura no primeiro tempo, que é o tempo forte, e uma pausa no segundo tempo, que é o tempo fraco, certo? Agora, aqui nesse caso aqui, já é contratempo. Por quê? Eu tenho uma pausa no tempo forte, onde seria o tá, e eu tenho uma figura no tempo fraco, tá? Onde é tá também, mas aqui tá em azul, porque o segundo tempo é fraco. Primeiro tempo forte, segundo tempo fraco. Lembra? Onde tiver escrito de preto, eu já sei que é tempo forte. Onde tiver escrito de azul, eu sei que é tempo fraco. Então aqui, ó, eu tenho uma pausa no tempo forte e uma figura, né, um sol aqui no tempo fraco. Agora aqui a gente tem um compasso 6/8 para terminar, tá bom? Então vamos entender aqui o compasso 6/8. Primeiro compasso não tem nada, vamos localizar todas as pausas aqui. Então eu tenho uma pausa aqui, tenho outra pausa aqui e tenho outra pausa aqui. Muito bem, essa primeira pausa aqui é contratempo? É contratempo sim, por quê? Porque eu tenho uma pausa de semínima pontuada, tá? Que vale um tempo, 3 movimentos, né? Seguida de uma figura no tempo fraco, uma figura de semínima pontuada que também vale 3 movimentos. Então, pausa no tempo forte, seguido de figura no tempo fraco, contratempo, certo? E aqui eu tenho a subdivisão, então mesma questão. Primeira parte do tempo forte, segunda fraca, terceira fraca. Primeira forte, segunda fraca, terceira fraca. Então aqui, ó, parte forte, como vocês podem ver, tenho pausa. Segunda figura, tenho nota, né? Então, contratempo. Pausa na parte forte e na parte fraca eu tenho nota, então é pausa. Agora aqui, ó, eu tenho figura no tempo forte e a pausa está no segundo movimento, ó. Segundo movimento é o que? É fraco. Então aqui não é contratempo, por isso que está em vermelho, ok? E a última figura também está no tempo fraco, mas não importa, tá certo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá? Muita gente tem apresentado dificuldade em localizar aí as síncopas e os contratempos, mas eu acredito que é por causa da acentuação métrica. Agora que a gente já explicou a acentuação métrica, fica mais fácil de entender então, tá bom? Então é isso, estudem, se esforcem, Deus que abençoe a todos, bons estudos e fiquem com Deus.